Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos começando hoje uma série de lives atendimento e hoje nós vamos falar a respeito da energia do dinheiro e o processo de cocriação com o universo. E vamos ter atendimento de quem estiver presente, claro, né? Vamos chegando nessa manhã de quinta-feira, metade da manhã já, né? Já são 10h07 e 10h07 fazendo a soma e reduzindo, a gente chega ao número 8. O número 8 na Cabala traz o poder da colheita da semeadura, então é aquilo que a gente colhe depois de acordo com o que a gente planta. Por isso esse horário foi escolhido, né? O número do equilíbrio, o número da balança, o número da justiça no tarô. Então, nada aqui é por acaso, né? A gente trabalha com os preceitos da mecânica quântica, a gente trabalha com a energia e a gente entende que tudo que acontece no universo não é por acaso. Assim também são as escolhas que a gente faz aqui na TQA, né? As meninas lá no Instituto organizando tudo e os outros colaboradores também, como eu. A gente, quando vai fazer um evento, quando vai escolher alguma data, escolher algum horário, escolher algum valor, a gente sempre traz o conhecimento que a gente leva para vocês. A gente põe na prática, a gente experiencia isso cotidianamente, né? Então, quinta-feira, 10h07 da manhã, estamos aqui para começar essa série de lives. Vamos chegando. Bom dia a todos, bom dia Joyce, bom dia Dani. Bom dia, psicóloga Vanusa. Bom dia, Morgana. Sumiu os comentários. Aqui. Bom dia, Luciano. Gente, vamos chegando, vamos convidando seus amigos, seus familiares, até aquelas pessoas que não são muito amigas, mas que você acha que merece um empurrãozinho na vida, né? Porque todos nós merecemos, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos nossas travas e todos nós temos nossos momentos, né? Muitas vezes eles não estão em ressonância com o momento pessoal de cada um, e aí vem as desavenças, as discordâncias, né? Mas todos estamos aqui para aprender. Então envie aquele aviãozinho aí para o seu colega, para o seu amigo, para o seu familiar, para aquela pessoa que não é tão ressonante com você, mas que pode aproveitar esse momento para ampliar um pouco a sua consciência, para crescer um pouco enquanto pessoa, para caminhar um pouquinho mais no seu processo evolutivo e quem sabe no futuro vocês não venham a se tornar grandes amigos, grandes parceiros de negócios, né? A gente nunca sabe do futuro, existem infinitas possibilidades. Então, esse é o momento aí de disparar o aviãozinho para todo mundo, para a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje. E hoje, diferente do que as pessoas que acompanham as minhas lives aqui no canal da TQA, né, que estão acostumadas a ter uma prática física de Qigong para trazer o equilíbrio energético, para trazer a harmonização, a liberação dos meridianos energéticos, né? Hoje nós vamos ficar na parte teórica e não vamos falar a respeito de Qigong. Hoje o nosso tema é dinheiro, bufunfa, né? Din-din. Enfim, a nossa dificuldade de lidar com essa energia, né? Com a energia que é o dinheiro é tanta que a gente inventa nomes bonitinhos para ele para ver se a coisa fica um pouco mais leve, né? Porque quando se trata de dinheiro, a gente tem diversas sensações só de ouvir ou de falar a palavra dinheiro, né? Porque é a energia que move esse plano, é a nossa energia de troca, né? Tudo que a gente precisa em termos de recursos materiais para manter a nossa sobrevivência nesse plano gira na base da troca do dinheiro, que é a nossa energia que a gente tem para trocar nesse plano. E por que eu falo que dinheiro é energia? Eu não falo isso, tá? Eu aprendi com o mestre Eric, que trouxe esse conhecimento para a gente de uma maneira muito simples, muito acessível, e estou aqui para ajudar a levar esse legado adiante, né? E ele aprendeu isso com os estudos dele, ele estudou muito, se aprofundou muito em diversos assuntos, porque ele era realmente muito estudioso, não à toa ele deixou um legado maravilhoso aí pra gente, né? E de maneira simples, para que todos pudessem ter acesso, sem ter que passar por tudo que ele passou, estudar tudo que ele estudou, para poder ter um pouco mais de consciência, né? Ele já trouxe isso mastigado para a gente, que foi um grande presente que ele deixou para a humanidade,
né? Então, assim, tudo no universo, tudo mesmo, né? Nós, o celular que a gente está usando para assistir essa live, a mesa na qual eu estou apoiada aqui, a minha caneta, meu óculos que está aqui na reserva, a água que eu bebo, tudo é energia. Tudo é composto por átomos, tudo é composto por quarks, tudo é composto por supercordas, tudo é composto pela partícula mínima já identificada e mais além. Tudo é energia em diferentes momentos de vibração, em diferentes frequências, né? Por isso que algumas são mais sutis, a gente não tem como pegar, como tocar, como visualizar. Outras já vão se densificando um pouco mais, como o som, por exemplo, que a gente escuta. O som é talvez a energia mais sutil, que a gente tem a capacidade de perceber a sua concretização no momento em que ele ressona. E as coisas mais densas, né? Matéria, isso que a gente pega, que a gente toca, né? Então, diferentes níveis de frequência, mas tudo é energia. E o dinheiro também é uma energia, porque se você pega uma nota, por exemplo, de R$ 100 hoje em dia, o que é aquilo? Aí você vai falar, é R$ 100, né? Óbvio. Não, aquilo é um pedaço de papel com tinta, mais nada. O que caracteriza aquele papel com tinta com o valor de R$ 100 é a energia que a gente coloca nele. E essa energia transforma aquilo num símbolo. E aquele símbolo traz um significado para a nossa vida. Um significado ao qual nós corremos atrás o tempo todo. Mas se dinheiro é energia, a gente precisa entender e lidar com ele enquanto energia, né? Então, qual é a prerrogativa de todo mundo quando começa a trabalhar? Não, eu quero ter um bom emprego para eu ganhar bastante. Eu preciso correr atrás do dinheiro, né? Porque eu preciso ter dinheiro para comprar coisas. É sempre isso, eu corro atrás do dinheiro, quando eu tenho dinheiro na mão, o que eu faço com ele? Eu transformo em objetos, né? No grupo que eu trabalho a questão da prosperidade, eu falo muito isso, que a gente tem a noção de que a gente deve ter prosperidade, que prosperidade é igual a ter, quando na verdade a prosperidade é igual ao verbo ser. Nós não devemos ter, nós devemos ser. Nós não devemos ter prosperidade, nós devemos ser prósperos, né? E ser próspero significa ter sucesso, crescimento, desenvolvimento em todos os âmbitos da sua vida, inclusive no âmbito financeiro, né? E trazendo dinheiro para a questão energética, o que é a energia que você corre atrás, que você ativa, que você busca? É uma energia yang. E o que é a energia que transforma? A energia que você recebe a partir daquilo que você faz. É a energia yin, né? Energia yang masculino. O homem que sai à caça, que traz o animal morto para casa, que colhe sementes duras e traz para dentro de casa. Energia yin, o lado feminino. A mulher que pega o animal morto e as sementes duras e transforma numa refeição deliciosa, saudável e passível de ser comida sem nenhum tipo de indigestão. É o poder da transformação. Então o homem vai à ativa, a mulher traz a transformação. O yang é a ativação, o yin é a transformação. E qual é a energia do dinheiro? É a energia de ativação ou é a energia de transformação? Yin é a energia de transformação. Dinheiro é uma energia yin. Você não ganha dinheiro à toa. O dinheiro não cai na sua vida à toa. Você faz algo, oferece ao universo e o universo te devolve aquilo na forma da moeda corrente que a gente utiliza, né? Por exemplo, você não é contratado numa empresa, recebe seu salário e depois vai trabalhar. Você trabalha o mês inteiro, no final do mês você recebe o seu salário. Você não ganha o seu salário, você produz o seu salário. Você transforma o seu trabalho num salário. Você transforma o seu trabalho num quantum energético chamado dinheiro, né? Então, essa coisa que a gente tem de sair correndo atrás do dinheiro, de procurar emprego. Gente, desculpa, tá com uma obra do lado aqui de casa, não sei se vocês estão escutando barulho, tá? Aliás, não é obra não, é aquele pessoal com soprador de folha
né? Mas enfim, a gente faz do jeito que o universo nos permite. Como eu estava falando, né? A gente tem essa ideia de que a gente precisa correr atrás do dinheiro, de que a gente precisa fazer as coisas para ganhar dinheiro. A gente não ganha dinheiro. A gente recebe o dinheiro como uma transformação energética daquilo que a gente produziu. Os maiores empresários, não digo, mas as pessoas mais ricas que existem no mundo atualmente, olha a vida delas, olha o passado delas, o que elas fizeram para chegar onde elas estão, como Bill Gates, por exemplo, Jeff Bezos e vários outros. Eles não trabalharam para ganhar dinheiro. Eles ofereceram ao mundo algo que foi fundamental para o crescimento da humanidade, né? Ah, sim, tiveram ideias maravilhosas, construíram patrimônios gigantescos e ganharam dinheiro vendendo isso. Sim, faz parte, né? Mas assim, o que eu tô querendo colocar para vocês? Que a partir de algo que eles criaram, e eu acredito que eles tenham criado com amor, como se fosse o presentinho deles para a humanidade, né? Que realmente foi a informática, o sistema de entrega da Amazon, os celulares e aparelhos eletrônicos da Apple, por exemplo, foram grandes avanços para a humanidade. A produção do carro, a produção em série, né, a linha de produção de Ford, tudo isso foram grandes presentes para a humanidade que trouxeram grandes evoluções na humanidade, né? Então, isso quando você entrega algo deste nível para o universo, você recebe em troca, você transforma o seu potencial numa outra energia que retorna para você, né? Como a gente está no plano de terceira dimensão, essa energia retornou como dinheiro. Não foi sorte, eles não fizeram nada pensando no quanto que eles iam ganhar com aquilo. Eles simplesmente fizeram. Por quê? Porque cada um na sua época e dentro da sua área foram gênios. E foram gênios que ofereceram e utilizaram a sua genialidade para melhorar a vida das pessoas. Se eles iam ganhar dinheiro ou não, se eles estavam com foco nisso ou não, eu acredito que não, ou pelo menos não totalmente. Isso retornou para eles uma grande fortuna, né? E uma grande fortuna não apenas em questão de dinheiro. O dinheiro é consequência. A fortuna está na vida deles, na forma como eles passaram a olhar para o universo, no crescimento interno que eles tiveram. Então, gente, dinheiro não se ganha, dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, né? Mas também não é difícil de conseguir, como a gente tem a ideia, né, de que precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, de que ser rico é difícil, e todas aquelas crenças que a gente vem trazendo desde da nossa infância, que a gente vem ouvindo outras pessoas repetindo, e a gente vai implantando aquilo no nosso inconsciente, né? De que dinheiro não dá em árvore, dinheiro na mão é vendaval, para ser rico, ou você nasce rico ou você casa com alguém rico, dinheiro não traz felicidade, enfim, o que mais existe são crenças limitantes em relação ao termo dinheiro. Porque como eu comecei falando, a gente inventa nomes bonitos para as coisas que são difíceis para a gente lidar. Por exemplo, tomar bebida alcoólica, né? Fumar cigarro ou qualquer outra coisa, tomar remédios. São coisas que a gente sabe que não faz bem para a nossa saúde. Então, você vai sair com seus amigos para tomar uma cerveja, por exemplo, você fala, vou ali tomar uma cervejinha, vou fumar um cigarrinho, vou tomar um remedinho, né? Por quê? Porque quando você coloca no diminutivo, parece que o peso daquilo diminui um pouquinho, né? Então, assim, vou receber meu dinheirinho. Hoje é dia de pegar meu din-din. Hoje é dia de receber a bufunfa, né? Não é dia de receber, gente. É dinheiro, é energia. Vocês fizeram algo, entregaram algo e estão recebendo em troca aquilo que vocês produziram. Vocês cocriaram o seu salário no final do mês. Vocês cocriaram um recebimento na vida de vocês que vem no formato de dinheiro, que vem no formato dessa energia de troca que a gente tem na terceira dimensão. Então, dinheiro realmente não cai do céu, você cocria, mas você cocria junto com o céu, né? E aqui a gente entra no processo de cocriação. Por que a gente fala tanto em cocriação, né? Por que não é criação?
Porque quando você começa a entrar em ressonância com a energia universal, com a energia do todo universal, que é a energia do amor incondicional, você começa a utilizar o poder do universo, né? O poder de Deus, o poder do divino, o poder do nome que você quiser dar, mas é o poder do universo, esse poder de criação que existe no universo, que cria um novo universo a cada segundo, né? É um poder imenso que a gente não tem condições de pensar no tamanho desse poder. Quando você entra em ressonância com esse poder, você está usando o seu poder pessoal, o seu poder de estar nesse mundo, de se concretizar nesse mundo com o poder do todo. E aí é uma cocriação. Você usa o seu poder e aumenta ele com o poder do todo. Quando você cria, você usa só o seu poder. E aí você já não está mais num nível de ter poder, você está usando a sua força. É a diferença do poder versus força que o Dr. Hawkins traz no livro dele, que tem esse mesmo nome, Poder versus Força. Né? Para a gente entender isso um pouco melhor, deixa eu mostrar aqui para vocês a escala Hawkins, né? Que é a nossa base dentro da TQA. Tudo que está aqui do verdinho para baixo, que é abaixo do nível de 200, tá utilizando força. E tudo que tá do verdinho para cima, que é acima de 200, você já começa a entrar em ressonância com todo o universal. E aí você começa a usar o seu poder, porque você já despertou o poder dentro de você, e você começa a entrar em ressonância com todo o universal e usar o poder de criação do universo. E aí, utilizando o seu poder e o poder de criação do universo, você faz a cocriação, né? Por que eu estou falando dessas duas coisas, né? Dinheiro, energia do dinheiro e cocriação. O nosso tema hoje é esse. Mas como que você liga uma coisa com a outra? Primeiro você explicou o que é a energia do dinheiro, agora você está explicando o que é a cocriação. Como que eu uso os dois ao mesmo tempo? É isso. Todo dia de manhã, quando você levanta e vai para o seu trabalho, vai disposta, né? Mesmo com sono, mesmo com problema em casa, mesmo com coisa para resolver, você levanta, se arruma, toma seu café da manhã, sai e vai para o trabalho com a maior disposição do mundo, independente do problema que você vai encontrar lá. Você vai trabalhar com um sorriso no rosto, você vai trabalhar satisfeito, você vai trabalhar sabendo que você está dando o seu melhor. Ao final do mês, você não ganha o seu salário, você co-criou o seu salário com o seu poder interno de produção, de foco no que você tem que fazer, de bons sentimentos em relação ao que você tem que fazer, em ressonância com o todo. E aí você recebe o seu salário, né? Tudo bem, todo mundo que trabalha bem ou mal recebe o salário no final do mês. É um contrato que a gente tem aqui no plano de terceira dimensão. Legal, mas aí vem a diferença da pessoa que recebe o salário e aquele salário rende, e a pessoa que recebe o salário e ele faz assim, vira vendaval, né? Dinheiro na mão é vendaval. Qual é a diferença? A diferença é a postura que ela coloca diante da vida. Não só diante do dinheiro ou diante da prosperidade, mas diante da vida. Né? Isso é fundamental, porque você precisa manter a sua vibração elevada. O que é manter a vibração elevada? É calibrar nessa tabelinha que eu acabei de mostrar aqui, pelo menos acima de 200, 250, porque 250 a grande maioria da população mundial calibra. Tem que estar daí para cima, para você começar a exercer esse poder na Terra, esse poder divino que é você na Terra. Jesus Cristo já disse para todo mundo que quis ouvir: vós sois deuses, e a gente não acredita nisso. A gente busca a resposta no outro. A gente sempre acha que tem um outro que sabe mais da gente do que a gente mesmo. E a resposta está sempre dentro da gente. O que o terapeuta faz quando vai atender você? Ele tenta fazer com que você encontre a sua própria resposta dentro de você. Os terapeutas que são responsáveis, né? Porque aqueles que acham que realmente eles têm a resposta, que ainda estão vivendo nessa ilusão, eles vão tentar colocar a resposta deles para você. Pode ser até que funcione durante um determinado momento, mas vai chegar ao ponto que não vai funcionar mais e você vai ter que procurar a sua própria resposta. Porque a resposta de cada um está dentro de cada um. Cada um sabe sobre si, mesmo que isso esteja inconsciente, mas está tudo dentro de você, tá?
Então, assim, você precisa ter a sua frequência elevada, de 250 para cima, e quanto mais elevada tiver essa frequência, mais ressonância com todo o universal você está, né? E aí você usa a sua partícula divina, o seu poder divino, em ressonância com o poder de criação universal. E aí aquele salário, por menor que ele seja, você consegue passar o mês inteiro com ele e é capaz ainda dele sobrar. E você vai passar um mês bem, né? Por quê? Porque você está oferecendo ao todo, está devolvendo ao todo tudo aquilo que você recebeu, que foi o amor, né? Para você estar presente aqui hoje, foi necessário um momento de amor, um momento de cocriação, um momento em que duas pessoas se uniram e deram a permissão para que você estivesse aqui hoje. Quem são essas duas pessoas? Seu pai e sua mãe. Mesmo que tenha sido uma única noite, um único momento. Naquele momento, os dois estavam em completa ressonância com o universo na energia do amor. Mesmo que tenha sido um encontro de uma noite, assim, uma aventura. Mas naquele momento aquilo estava acontecendo. E naquele momento eles disseram sim para que você estivesse presente aqui hoje. E aí a gente entra numa das grandes questões que impedem a vida das pessoas de fluírem. Problemas com pai e mãe, né? Se o homem, o yang, traz a força, é aquele que vai à caça, né? Que ativa uma força de enfrentamento das adversidades do mundo para trazer para casa um alimento ou algo que vai se tornar um alimento. E o yin, a força feminina, é aquela força de transformação, é a força que pega o animal morto e a semente dura e transforma numa refeição nutritiva para a família, que transforma 4 paredes com um teto em cima num lar. O pai é quem vai te dar a possibilidade de enfrentar e fazer as escolhas no mundo. E a mãe é quem vai te dar a prosperidade e a abundância. E a possibilidade de relacionamentos saudáveis. Então, se você não tiver essas duas forças coesas na sua vida, você tá capenga. Ou você tá sem nada, solto ao léu, ou você tá capenga e não tem como colocar uma muleta no lugar. Então, pai e mãe é diferente do homem e da mulher que ocupam este lugar, tá? A gente tem essa tendência de confundir as duas coisas, né? As duas instâncias. Pai com o homem que é o pai e mãe com a mulher que é a mãe. Homem e mulher têm suas vidas, têm suas escolhas, têm suas dificuldades, têm suas travas, têm seus próprios problemas e seus próprios traumas para resolverem e nem sempre têm os recursos para lidar com isso de maneira saudável. Pai e mãe são as duas instâncias que se uniram para criar você, para te permitir estar nesse mundo. Independente do que o homem ou a mulher que ocupam este lugar façam, escolham ou fizeram com você ao longo da sua vida, é homem e mulher. Pai e mãe estão aqui, né? O melhor. Pai, na constelação familiar, pai está aqui, mãe está aqui, né? São maiores do que você, vêm antes de você. São duas instâncias que cocriam você em ressonância com todo o universal. Então, para pai e para mãe, a única coisa que você tem que ter é amor e gratidão. Qualquer coisa diferente disso que você sinta para pai e para mãe, você vai honrar na tua vida. Então, se você acha que seu pai é um fracassado, você vai ser um fracassado, porque você precisa honrar isso na sua estrutura atômica. Se você acha que sua mãe é uma guerreira, você só vai encontrar guerra na tua vida para você enfrentar, porque você precisa honrar isso na sua estrutura atômica. Sabe aquela coisa de herança familiar, né? Eu sou filho de uma guerreira, eu vou me tornar uma guerreira. Eu sou filho de um rei, eu vou me tornar um rei, né? É exatamente isso, só que a nível energético, a nível inconsciente. Então, gente, comecem a olhar para o pai e para a mãe de vocês para além das pessoas que eles são. Olhem para aquelas duas pessoas que se uniram e permitiram que vocês estivessem aqui. As escolhas deles são deles, a vida deles é deles. Não importa se o que eles escolheram para a vida está trazendo consequências ruins agora, foram escolhas dele. Eles têm livre-arbítrio, assim como você tem livre-arbítrio.
deixa com eles o que é deles e segue a sua vida com o que é seu, levando a força do pai e a força da mãe junto contigo, independente de quem eles sejam. Quando se fala em tomar força de pai e mãe, é isso que a gente diz. Toma a força deles, independente das pessoas que eles são. Porque pessoas estão neste plano para evoluírem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa neste plano que não tem coisas para serem resolvidas, que não tem traumas para serem mexidos, que não tem travas para serem liberadas. Todos nós estamos aqui para crescer, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos alguma coisa que um outro de fora vai olhar e falar: nossa, mas ela está fazendo isso é tão simples de ser resolvido. Talvez seja para ele que está de fora. Para você que está vivendo o problema, se você está vivendo o problema porque você ainda não teve os recursos necessários para resolver aquele problema. Então, gente, peguem leve com os outros, peguem leve com vocês, peguem leve com papai e com mamãe. Papai e mamãe é amor e gratidão. Pelo quê? Pela possibilidade de vocês poderem estar aqui e continuarem a caminhada de vocês. Porque o processo evolutivo espiritual passa por aqui, passa por esse processo, passa por essa densificação, passa por todo o aprendizado que a gente tem aqui. Por isso que a gente não está aqui para passear, a gente está aqui para trabalhar para o nosso bem maior e para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. E falando no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, vamos voltar à questão da cocriação do dinheiro. Como que você... qual é a fórmula, né, para você realmente cocriar a energia do dinheiro, atrair a energia do dinheiro para sua vida? Fazendo algo para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, que é diferente de fazer o bem maior para a sua vida, aquilo que é bom para você, aquilo que você vai ficar bem, que você vai se dar bem. É pensando no bem maior de todos os envolvidos. Por isso que a grande maioria das pessoas que realmente conseguem vencer na vida em termos financeiros são pessoas que fazem caridade, são pessoas que fazem doações de dinheiro, de tempo, de trabalho, não importa. Você tem pouco dinheiro o suficiente para sustentar sua família, não tem condições de doar dinheiro, doa seu tempo, doa seu trabalho, doe alguma coisa. Mas doe de coração. Não adianta você falar: então vou começar a fazer doações, porque eu fazendo doações eu vou receber a mais, né? Eu vou receber de volta do universo tudo aquilo que eu doei multiplicado. Vai, se for do coração. Se for com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, não vai. Se for igual essas pessoas que têm dinheiro e que fazem doações para descontar no imposto de renda, não vai voltar multiplicado. Tem que ser por amor incondicional, a linguagem do universo. Lembra da cocriação? Se não tiver em ressonância, não vai. Você vai despender sua força, vai despender a sua energia e não vai conseguir obter o resultado que você quer, tá? Então, gente, nossa live é curtinha, porque eu pretendo fazer pelo menos um atendimento hoje com alguém. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Dinheiro é energia yin, então não adianta correr atrás, você precisa fazer a sua parte que o universo vai trazer para você. Como que o universo vai trazer para você? É problema do universo, não é seu problema. O seu problema é fazer a sua cocriação. Como que você faz a sua cocriação? Pensamento, sentimento, vibração elevada, liberação de travas e sentimentos ocultos, né? Travas e sentimentos ocultos, sentimentos de baixa vibração, como dúvida, insegurança, incerteza, rancor, raiva, medo, melancolia, angústia, ansiedade, tristezas. Tudo isso são sentimentos de baixa vibração, tudo isso são travas, tudo isso são âncoras que te seguram no tempo, não permite que você flua na vida. Então, olhar para isso e liberar isso, né? Porque geralmente quando a gente carrega tristeza, mágoa, rancor, ódio, raiva, é sempre direcionado para alguém. Só que essa pessoa para quem a gente direciona esses sentimentos não tem nem sequer ideia do que a gente está sentindo por elas. Então, qual é o caminho para fazer essa liberação? Primeiro, identificar. Segundo, ressignificar e perdoar, né? Porque quando você perdoa, é como se você cortasse uma corrente que te prende no chão.
Não te prende nem a outra pessoa, porque a outra pessoa não tem nem consciência disso. Te prende no chão, né? Você corta essa corrente. Então, o perdão não é para o outro, é para si mesmo. Para você poder fluir, deixar o que aconteceu lá atrás e seguir em frente com a sua consciência inteira neste momento presente. Sentimento de amor e gratidão com pai e mãe. Todo mundo tem algum problema, alguma questão com pai e mãe, porque olha para a pessoa que ocupa o lugar de pai e mãe. Comecem a olhar para a instância pai e mãe e resolvam essas questões. Essas duas situações por si só já vão fazer a sua frequência se elevar. Frequência elevada, não é frequência elevada a maior parte do tempo, porque isso, legal, mas a gente precisa ter a consciência de tentar manter a frequência elevada o tempo todo. Como que a gente faz isso? Se auto-observando, parando de reclamar, parando de criticar, parando de julgar. O que o outro fez, o que o outro escolheu, o que o outro decidiu fazer com que foi entregue a ele, é problema dele. Ele está lidando com as situações de acordo com o contexto que ele tem, com os recursos que ele tem. Isso não diz respeito a você, isso diz respeito a ele. Inclusive se a ação dele estiver atingindo você. Não é pessoal, não é contra você. Ele está oferecendo o que ele tem para oferecer. E talvez dentro dele exista toda uma bagunça que nem ele mesmo consiga olhar para isso, tá? Então, cada um lida com as coisas de acordo com seus contextos e com seus recursos. Deixa o que é do outro com o outro. Olhe para a sua vida, cuide do que é seu, do que diz respeito a você, do que você pode fazer alguma coisa para mudar. O que você não pode fazer nada para mudar, ou já está entregue na mão do universo e o universo vai dar o encaminhamento necessário, ou não diz respeito a você, pertence a outro. E se pertence a outro ou não há o que ser feito, não tem porquê despender energia com isso. Despenda a energia com aquilo que você pode mudar. E o que você pode mudar? Você, o que está dentro de você, tá? Foco, pensamento, sentimento, né? Tenha foco naquilo que você quer de maneira clara e objetiva. Quando você vai pedir uma pizza, você não chega pro garçom e fala, eu quero uma pizza. Você fala como que você quer a sua pizza, qual o sabor que você quer e o que você quer que tenha naquele sabor e o que não tenha naquele sabor. Você especifica. Então, quando vocês querem cocriar alguma coisa na vida de vocês, sejam específicos, tão específicos quanto quando vocês vão pedir uma pizza. Eu quero uma pizza sabor Bauru sem cebola com azeitona. É desse jeito. Foco. Seja objetivo, tenha foco. Teve o foco, criou, fez a visualização exatamente daquilo que você quer? Sentimento. Sentimento de alta vibração. O que um sentimento de alta vibração faz? O que acontece com a gente quando a gente está sentindo amor, alegria? A gente tem a sensação de que a gente não cabe dentro da gente. Parece que a gente quer sair abrindo as portas e janelas de todos os lugares e gritando para o mundo inteiro quão feliz a gente está com aquela determinada situação. É essa sensação, é esse sentimento que vocês têm que colocar nisso que vocês estão cocriando. Então, se eu vou levantar hoje de manhã e vou para aquela empresa trabalhar, mesmo que o chefe seja chato, que o colega de trabalho seja fofoqueiro, que o trabalho não seja aquele melhor trabalho do mundo, mas eu vou como se fosse a melhor coisa que existe na minha vida. Coloca essa energia e você vai ver como que o ambiente de trabalho vai mudar. Como que aquilo vai mudar para você, porque a sua visão a respeito daquilo está mudando, tá? E esse sentimento vai fazer com que esse pensamento ganhe força, cresça, fique forte, parrudo, bombado, para que ele entre em ressonância com o todo universal, que lembra que eu falei que a linguagem do todo universal é o amor incondicional? É esse amor que a gente sente quando a gente está feliz. Vai entrar em ressonância e você vai pegar o poder de criação do universo para juntar com o seu poder criativo da partícula divina que você é, para poder fazer com que isso aconteça. Essa é a sua parte. Como que isso vai chegar, quando que vai chegar, de que forma que vai chegar, é parte do universo. Entrega, solta, vai chegar no momento que tem que chegar, no momento que você estiver preparado para chegar. Beleza?
Mas também não adianta ficar pensando constantemente, senão você congela o negócio e não deixa andar. Como se você pedisse a sua pizza e ficasse segurando o garçom. Ele não tem como entregar o pedido para a pizza chegar até você. Legal? Vamos para o atendimento então? Deixa eu ver quem que está aqui, se tem alguma pergunta. Gente, Alessandra Neto. Estava passando aqui, esse nome me chamou a atenção. Alessandra, se você estiver online aí, clica lá na câmerazinha com sinal de mais para eu poder fazer o seu atendimento. Mandei um acenar para você aí. Dá um oi aí para mim, Alessandra, para ver se dá para te atender ou se eu chamo outra pessoa. Essa live vai ficar gravada? Vai sim, tá? Fica gravada lá no canal da TQA. É só acessar lá depois que você consegue assistir ela desde o início. Inclusive compartilhar com outras pessoas, tá bom? Alessandra tá aí? Dá um oi para mim, Alessandra, senão eu vou ter que escolher outra pessoa. Mercado baratão. As energias têm que estar equilibradas para alcançar a prosperidade? Olha, é meio difícil você conseguir manter as energias equilibradas constantemente, tá? Porque nós somos seres de pensamento, de sentimento, de emoção, que reagimos ao que está ao nosso redor e também somos atingidos pelas energias que estão ao nosso redor. Então é muito difícil você conseguir manter a energia equilibrada constantemente. Mas quanto mais equilibrada ela tiver, mais fácil vai ser a sua caminhada, tá? Porque, por exemplo, se você está com a sua vibração a maior parte do tempo abaixo de 200, a prosperidade não vai vir para você. Como que uma pessoa que está na tristeza prospera? Como uma pessoa que está na apatia prospera? Como uma pessoa que carrega raiva prospera? Como uma pessoa rancorosa prospera? Ela não tem como prosperar porque ela precisa colocar a energia na prosperidade. E ela está despendendo a sua própria energia sustentando essas travas, sustentando essa tristeza, sustentando essa raiva, sustentando essa apatia. Vocês já pararam para perceber, por exemplo, quando vocês têm algum problema com alguém, sente algum desgosto em relação a alguém, a energia que vocês precisam gastar para sustentar esse mal-estar com a pessoa? Quando é muito mais fácil deixar as coisas fluírem e manter um bom relacionamento ou simplesmente não manter relacionamento nenhum. É como segurar um carvão em brasa querendo atingir outra pessoa. Você tem que fazer um esforço enorme para segurar aquilo na sua mão e aquilo vai te queimando, vai te sujando o tempo todo. Enquanto isso, você está tentando acertar a pessoa e muitas vezes você não consegue, né? Mas aí no final da história toda, você tá todo queimado, todo sujo, e a pessoa tá lá, linda, plena, sem nem ter consciência do que está acontecendo. Então, energia equilibrada é realmente fundamental, mas não dá para estar com ela equilibrada 100% do tempo. Um exemplo muito comum disso são os chakras. Os chakras, dificilmente você consegue mantê-los harmonizados 100% do tempo. Mas com a mudança de postura, com a mudança de atitude, com a autoconsciência e autorresponsabilidade, você vai conseguindo neutralizar algumas questões aí que podem fazer com que sua energia se desequilibre, se desarmonize, tá? Mesmo tentando agradecer e mudar meus pensamentos, vestiu sempre em baixa. Qual exercício fazer para melhorar? No canal da TQA lá no YouTube, da Luz, tem a oração do Eu Sou, tá? É uma oração que foi canalizada pelo professor Eric, gravada na voz da Patrícia Oliveira.
repete todos os dias aquilo, pelo menos 3 vezes por dia. Aquilo por si só vai fazer com que você consiga começar a mudar a sua frequência. E olhe para suas questões, tá? Porque muitas vezes elas estão ocultas, escondidas, inconscientes. Se auto-observe constantemente. A cada momento que acontecer alguma coisa, você sentir raiva, olha para aquela situação, olha para sua raiva e vê se elas são compatíveis. Vê se você precisa realmente se sentir daquela forma em relação àquela situação. Vê outras situações anteriores que aconteceram que você se sentiu da mesma forma. Tenta identificar onde que começou isso. E aí você começa a fazer sua auto-observação, sua auto-investigação e encontrar a sua própria causa raiz, tá? Gratidão, Nádia. Lindas explicações, exemplos claros. Gratidão a minha, divina. Muito bom ter você aqui. Não te conheço, mas já ouvi falar muito de você. Quando relacionamentos e a vida financeira vivem altos e baixos, a que geralmente podemos atribuir isso? Provavelmente tem alguma questão oculta aí que está definindo isso. É aquela velha história da pessoa que vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela tá para atingir o ápice, ela cai. Aí ela cresce, 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 tá para atingir o ápice, ela cai. Por quê? Provavelmente tem alguma crença aí que está fazendo com que ela se auto-sabote. Aí precisa olhar, investigar qual é a causa raiz disso, tá? Bom, gente, a Alessandra não apareceu. Eu vou chamar a Renata Gesualdo então, porque ela tá aqui falando que quer atendimento. Renata, me chama aí. Na câmerazinha lá do lado dos comentários, com sinal de mais. Renata, tá aí? Eu vou ter que passar para outro então, gente. Ah, tá aqui. Ótimo. Aceitar, entrar ao vivo. Qual gráfico radiestésico podemos usar com frequência? Como assim? Ah, tá linda com esse cabelo solto. Obrigada, Giovana. Olá! Olá, Renata, tudo bem? Deixa eu abaixar aqui os comentários para poder ver seu rostinho. Ah, eu já sou figurinha carimbada. Ah, é, Renata? Que bom. Fala para mim seu nome completo. Renata da Silva Gesualdo. Renata da Silva. Gesualdo. Jesualdo. Ótimo. E a sua data de nascimento? 8/5/71. 8/5/71. Ok. Hoje é calibração? Não, hoje eu vou verificar o seu campo energético para ver como que tá. Mas antes, deixa eu ver aqui. Só fazer umas continhas aqui. Tá bom. Eu acho que eu tô no meu verão. É, vamos ver. E a Paty tá bem? Tá bem. A Léo tava aí. É, a Léo tá aí online também com a gente. Beijo, Adoro essas. Léo. Eu amo essas meninas. Hum, então.
Você está no finalzinho da sua primavera. O que que isso significa? Você sabe o que significa? Eu acho que o pessoal, não, alguns aí não sabem, né? A primavera cósmica, gente, é aquele momento em que você está com a sua energia de base. É um momento de início, é um momento em que você pode plantar tudo aquilo que você deseja, porque isso vai tem energia para crescer, tem energia para brotar. Da mesma forma que a gente tem a primavera que vai começar daqui a pouco, né? A gente tem aquele momento de plantio, o momento onde as aves estão se reunindo, né? Para poder formar os ninhos, para poder colocar os ovinhos, o momento em que a gente vê as plantinhas começando, as sementes começando a brotar. Então, é aquela energia de base que você tem para poder plantar os seus novos projetos, para poder começar novas coisas na sua vida, né? Você está vibrando vida. É o grande momento, tá? Como é que tá a sua vida? Tá compatível com isso? Pois é, o que acontece é que eu tô realmente nessa primavera plantando, mas de vez em quando vem um sabotadorzinho, aí Hum, a fé cai um pouquinho, sabe? Eu tô numa situação que eu preciso, e aí eu me cobro, né? Como boa ansiosa, eu me cobro que eu preciso dar conta disso. E realmente é uma coisa que só depende de mim, olha só, entendeu? você falou que se cobra, né? Que tem que dar conta disso. Isso é uma atitude típica de quem tem o 4 na cabala, né? Porque vem e traz o imperador, traz a força do imperador, que pode muito bem oscilar entre a autoridade e o autoritarismo. A gente precisa ter muito cuidado com essa linha tênue, né? Porque o imperador é aquele que dá a ordem, é aquele que comanda. Então ele pode ser tanto um chefe que manda em todo mundo e fica lá, né? Ou pode ser o líder, que abre caminho na mata para que os outros possam passar junto com ele, que realmente lidera, né? Que comanda liderando, não que comanda dando ordem. A diferença entre autoridade e autoritarismo. As pessoas o seguem porque ele sabe o que ele está fazendo e as pessoas sabem que ele está fazendo para o bem maior de todos. É diferente da Uhum. pessoa que se impõe pelo grito, né? Se impõe pelo medo que venha a ser o autoritário, né? E geralmente quem traz o imperador tem essa tendência de autocobrança, porque se eu sou o chefe, se eu sou o líder, eu não posso cair. Então, pega mais leve com você. Tem momentos que a gente precisa parar, tem momentos que a gente precisa relaxar, tem momentos que a gente precisa descansar, para a gente levantar mais renovado, para a gente levantar com mais força, até mesmo para as ideias poderem chegar nos seus lugares, né? E a gente poder saber qual é o melhor caminho para tomar, tá? Mas parar e descansar não é a mesma coisa de desistir. E as pessoas na nossa sociedade têm essa ideia, né, de que se a pessoa está parada, ela desistiu da vida. Não. Às vezes a pessoa precisa parar, né? A gente Não, tem aí a questão energética, né? A gente tem as duas polaridades, yin e yang. Quando o yin começa a ficar grande demais, o que que acontece? Ele acaba e começa o yang. Então é sempre um ciclo. E nesse ciclo sempre existe uma parada, sempre existe um momento de respiração. No ciclo energético completo nosso, a gente tem essa parada no momento de inverno. No nosso ciclo respiratório, a gente inspira e tem um intervalozinho ali entre a nossa inspiração e a nossa expiração, para poder fortalecer o organismo. Ao longo do nosso dia, a gente para durante a noite para dormir, para poder se restabelecer. Então, você precisa perceber se essas paradas realmente é uma falta de fé, uma desistência, uma autossabotagem, ou se realmente é aquele momento de, ai, tô cansada, preciso é, parar, preciso colocar a mente no lugar para continuar a partir daqui, né? é, Porque ninguém é. é forte o tempo todo. E Não, você se permitir descansar também é ser forte, porque você vai estar é, enfrentando vários julgamentos alheios que não dizem sim, respeito à tua vida, né? Mas que estão ali para falar e desestabilizar, tá? sim, é Agora verdade. vamos ver como O é que Eric, está seu campo energético. o Eric falava que eu tenho uma energia yang muito forte.
E aí eu Porque o trabalho. 4 eu só olhei a sua data de nascimento, tá? Não olhei nome, não olhei número raiz. Mas o 4, o imperador, ele tá no pilar Yang. Ele tem essa tendência de ser muito Yang. Eu sei porque eu também sou 4, né? Então, assim, se eu paro de me auto-observar, rapidamente eu caio para o lado da mandona, daquela que quer controlar tudo, daquela que quer que seja tudo feito do jeito dela. É uma auto-observação constante. E essa É, sensação de, ai, não estou conseguindo evoluir, eu preciso fazer mais, eu preciso caminhar, eu não posso parar, essa cobrança é uma coisa que quem tem 4 carrega. Pode conversar com qualquer pessoa que tenha 4 na cabala que ela vai te relatar a mesma coisa, tá? Porque isso é uma energia que você carrega contigo para poder viver essa vida, né? Os números que a gente traz no nosso contrato de vida, que é o nosso nome, a nossa data de nascimento, que não foram escolhidos aleatoriamente, esses números são as armas que a gente tem energéticas para viver essa vida, né? Então vamos utilizar a melhor forma de usar essas armas, né? Porque tudo tem a sua polaridade. A gente está num planeta em que as leis universais que regem, uma delas diz respeito à polaridade, né? sim. É o bem e o mal, a sombra e a luz, a noite, o dia, o yin e o yang. Então, da mesma forma que essa energia do imperador pode trazer o autoritarismo, a pessoa mandona que não quer receber ordem de ninguém, ela também pode trazer a liderança, né? Ela pode trazer o comando consciente. Então, vamos olhar para a polaridade positiva e usar isso a nosso favor, tá? Hum. Eu vou virar a câmera aqui para você acompanhar aqui na mesa, tá? Gente, Tá. hoje eu estou testando uma mesa nova que a gente está desenvolvendo aí para TQA. Estou estreando ela com vocês. Todos os gráficos aí, né? Olha, Renata, a maior parte do tempo você está calibrando na razão. O que isso Olha que significa? maravilha. Isso é uma coisa boa, porque é o nível 400, né? A gente estava falando que tudo que está acima do nível de 200, 250, você já começa a entrar em ressonância com todo o universal. O nível da razão pura, que é o nível de 400, ele é bem próximo do nível do amor. Na escala resumida, depois do nível de 400 já entra o nível de 500, né? Aqui a gente tem uma ampliação dessa escala, que aí você vai 400, 450, 485. Você está no início dessa, desse, dessa nuance que é a razão. O que significa a razão? Você tem uma visão ampla para você conseguir verificar as questões e conseguir resolver essas questões, mas você ainda está muito preso no racional. O que é Sim. muito comum, né? A nossa sociedade, ela valoriza muito o racional. A gente não tem essa conexão de mente e corpo. A gente valoriza o racional, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa trabalhar a mente para poder ser uma pessoa boa no Ocidente, né? O que é valorizado é o racional, é o pensamento racional. A gente vem de uma sociedade cartesiana, totalmente cartesiana. A gente esqueceu de sentir o corpo. E aí a gente se afasta do amor, né? Porque o amor não é racional, não é explicado, ele é sentido. O amor universal do todo, né? Então, o que eu digo para os partilhantes que vêm para consulta comigo quando elas estão no nível da razão ou quando chegam no nível da razão? Tá ótimo, tá perfeito, né? Conseguiu evoluir bastante. Mas agora começa a soltar, começa a permitir que a sua intuição venha à tona, que ela aflore. Comece a sentir no corpo o que cada coisa quer te dizer.
Comece a fazer esse exercício de empregar o controle mental e sentir, né? Porque a gente tem uma bússola dentro da gente. O poder de vibração do coração, do chakra cardíaco, ele é infinitamente maior do que o poder do chakra frontal, que vem da mente. Então, quando você conseguir sair daqui, passar para cá, o seu mundo que está aqui vai fazer assim, né? Não dá para ver minha mão aí, mas eu abri o braço inteiro aqui para vocês terem uma noção, tá? Então, é fazer esse exercício, porque chegar no nível racional, no nível da razão, é ótimo, é um salto imenso. Passar do nível da razão para o nível do amor é um trabalho interno seu, é você consigo mesmo, é você utilizando o seu poder racional para olhar para suas questões e se permitir sentir, se permitir abrir mão desse controle racional que a gente tende a ter, tá? Não é tarefa fácil, mas não é impossível, tá? Relaxa, É, só isso. essa Pode falar. semana eu tive com a minha terapeuta, minha psicóloga, que eu estou fazendo, e aí eu falei para ela que eu tive uma brisa de sentimento que eu consegui sentir numa situação que eu estava querendo muito, sabe? Então eu comecei a sentir, voltei a sentir, que eu tive alguns problemas e aí entrei em pânico. Mas foi muito interessante e tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? Que é a Assim, calibração do ponto emocional. de vista mais patológico, né, que eu vou trazer como um exemplo só para elucidar isso, a gente, Sim, dentro da psicanálise, a gente fala que a psicanálise ela foi criada para tratar histéricas. Ela não foi criada para tratar neuróticos obsessivos, psicóticos, nada disso. Então, qual o procedimento que se faz na psicanálise? Você pega um neurótico obsessivo e transforma ele num histérico para aí você tratar ele. Por quê? O neurótico obsessivo está muito no racional, a histérica está totalmente no corpo, né? Então, o que eu quero trazer como exemplo é justamente isso. Quando você tira a pessoa da postura, né, de neurótico obsessivo e coloca ele numa postura de histérico, ele deixa de ficar só no pensamento e começa a concretizar tudo aquilo no corpo. E aí ele começa a ter um monte de somatização, um monte de catarse, porque começa a sentir o corpo. Para você ver a distância que está nisso. É claro que isso são casos patológicos, né? Eu estou trazendo a questão da estrutura psíquica só para você, só para elucidar isso. Então, uhum, passar do racional para o amor é justamente isso, só que de um ponto de vista saudável, né? É você permitir que seu corpo sinta, é você dar voz a esse corpo, mas não uma voz que vai se traduzir como um sintoma de doença, mas uma voz que vai se traduzir com aquelas pequenas sensações que a gente deixa calado, que a gente não olha, que a gente ignora, né? Porque não faz parte da nossa cultura olhar para isso, né? uhum. Tipo, sei lá, eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim porque eu tô com frio no estômago. Ah, isso é besteira, você tá maluca, né? Mas não, o seu corpo tá te dizendo. Só que a gente ignora isso com uma forma tão veemente que a gente até deixa de sentir. Um exemplo, Yeah. pessoas que são muito racionais, né? Elas geralmente, quando elas sentem dor por algum problema físico, é porque esse problema já está estourando. Um exemplo, uma dor de dente. Quando ela sente a dor de dente, o dente já está podre. Ela não começou a sentir a dor quando o dente começou a estragar, como é o processo normal. Porque ela está tão no racional que ela não percebe o próprio corpo. Então, é olhar para esse corpo, É. dar voz para esse corpo e se permitir sentir, tá? Vamos continuar Isso aqui. tem razão. Eu faço a manutenção do aparelho que eu uso, eu não sinto nada. Não sinto Pois dor é. nenhuma. Entrega para você ver que vai começar a sentir. Não quero, não. Ó, o padrão vibratório está bem equilibrado, tá? Tá lá em 95%. A maior parte do tempo você está atuando na polaridade yin, então tá legal, porque tá de acordo com o seu gênero. Ah, eu tô no IN? Que maravilha. Tá.
Ó, os chakras estão desarmonizados, tá? Primeiro, segundo, quarto, quinto e sexto estão hipoativos, o terceiro e o sétimo estão hiperativos. Se concentra aí que eu vou fazer a harmonização dos chakras para você. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ótimo, todos os chakras foram harmonizados. Agora vamos ver essa questão aí que você trouxe. Vamos lá. Em relação a essa situação que você colocou, de que você está realmente começando novas coisas, fazendo o seu plantio, mas que de vez em quando você sente que as coisas dão uma parada, parece que traz uma falta de fé, um desânimo. Uma das possíveis causas raízes disso está relacionado a eventos traumáticos que você vivenciou neste plano, né? E de acordo com o que foi identificado aqui, provavelmente alguma questão no momento em que você estava no processo gestacional, lá na barriga da sua mãe. Eu não sei se você tem contato com a sua mãe, se ela ainda está nesse plano, se você sabe como foi a gestação dela em relação a você, se ela passou por dificuldade, se ela não passou, mas o que, que acontece? Grande parte do nosso corpo é composto por água, todo mundo sabe disso das aulas de biologia, né? E a água é o maior condutor universal que a gente tem neste planeta. Tudo que a mãe sente é energia, tudo que a mãe pensa é energia. E a água transfere essa energia para o feto. Você está dentro do organismo dela, você faz parte do organismo dela. Toda aquela água que compõe o organismo dela também compõe você. Então, toda essa energia que ela vivencia, seja interna ou externa, passa para você nesse momento da gestação. Então, pode ser que ela tenha vivenciado algumas questões durante a gestação, algumas dificuldades, algumas dúvidas, que possa ter gerado em você algum sentimento, alguma crença inconsciente, arraigada, né, desde esse momento intrauterino, de não merecimento, de fracasso, sensação de que não vai conseguir, sensação de que aquilo não é para você ou de que você não merece receber aquilo, entendeu? Seria legal você, se você conseguisse essa confirmação, mas se não consegue essa confirmação, se não é possível, talvez. Oi? Eu tenho essa confirmação. A minha mãe, antes de me conceber, ela teve uns 3 abortos Ah, espontâneos. E ela, para eu continuar na gestação, ela teve que tomar muito remédio. E quando eu fui nascer, eu passei do tempo e ela não sentia dor nenhuma, não sentia nada. Você viu que em 1971 não tinha anestesia, anestesia era no formol mesmo, sufocando a pessoa. E eu já tinha tomado muita água e ao invés de descer, eu subi. Então eu nasci fazendo bolhas, sabe? Foi complicado o parto. Eu até falei isso com o Eric uma vez. pois é. E Então, aí tem assim, a ver. você soltar, para você liberar, né? Passou esse momento, teve diversos outros irmãos que não conseguiram chegar até onde você chegou. Por que será que eu mereço isso?
Eu mereço Uhum. isso, porque eu estou aqui hoje. E se eu estou aqui hoje é porque eu sou merecedora. Porque se não fosse, você não teria vindo, você não teria vingado, como eu dizia antigamente. É, Se você isso. está aqui hoje, se você vingou, é porque você é merecedora, porque esse lugar é seu. Tome Uhum. posse dele, Tá tá? bom. Levanta Amém. todo dia e agradeça por estar aqui, agradeça por estar nesse momento, agradeça por ter tido essa permissão. E faça da Uhum. sua vida algo de bom. Sim, Entregue e devolva todo o amor que você recebeu. Porque você está aqui hoje sim. por amor, Uhum. Com tá? certeza. Deixa eu ver se tem Tá. mais alguma coisa aqui que possa estar interferindo. Ok. Fora isso, seu campo está limpo. Não tem energia intrusa, não tem trabalho encomendado, não tem pacto, acordo, decreto, contrato, chip, aparelho, implante, nada disso, nem energia de baixa vibração e alta densidade, nenhuma interferência multidimensional, tá? O, os 5% aí que não estava 100% equilibrado devia ser só a questão dos chakras mesmo, que desequilibram, que desarmonizam com muita facilidade, né? Então, Sim. faz aí os exercícios dos chakras todos os dias, né? Pode fazer os exercícios de Qigong que tem nas lives, pode ouvir aquele áudio lá que o professor indicava, né? De harmonizando os chakras em 7 minutos. Se você conhecer o comando de chakras da TQA, pode aplicar o comando de chakras, né? Ancoramento, a ativação dos chakras e fechamento para ter a proteção, para que você mantenha essa, essa linha energética para fazer a distribuição harmonizada e livre, tá? E é isso, é você olhar para Obrigada, si mesma como um presente de Deus, tá? obrigada. Muito obrigada. Imagina, a gratidão é minha por ter participado. Então, Prontinho. Gratidão, querido. Agora é só apertar aí o xizinho que você volta. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. tá. Vamos ver se tem alguma pergunta, porque eu acho que o nosso tempo já está indo, né? Deixa eu chegar lá no final para a gente ir voltando. A Leonor Rosa perguntou: qual gráfico radioestésico podemos usar com frequência? Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, Léo. Utilizar com frequência em que sentido? Para você ativar e deixar ele ativado? Se for isso, precisa saber qual é o seu objetivo, né? Por exemplo, eu trabalho com terapias energéticas, né? Eu estou muito sujeita às questões energéticas dos campos de outras pessoas, mesmo fazendo toda a proteção e limpeza necessária. Então, para mim, eu deixo ativo constantemente. Eu acho que eu não tenho uma cópia dele aqui para mostrar para vocês, mas eu deixo constantemente ativado o esqueci o nome, mas é um gráfico específico de proteção contra energias, né? Eu acho que eu tinha um aqui para impresso para mostrar para vocês. É um escudo mágico. Eu gosto de deixar ele ativo constantemente para fazer essa proteção do meu campo, tá? Enfim, esse daqui também é um legal para vocês deixarem ativados. Coloca na parede, em algum ambiente que vocês sintam ou que vocês consultem que é válido colocar e deixa ele lá, que ele também é um gráfico de limpeza e proteção. Mas o que acontece em relação a gráficos de radiestesia? Como eu costumo falar, nada que é de menos é bom e nada que é de mais é bom, né? Tudo precisa ter um ponto de equilíbrio. A resultante final do universo é sempre zero, sempre existe o equilíbrio. Então, mesmo a energia boa, também em excesso, também pode fazer mal, tá?
Em relação a gráficos radiestésicos, eu sempre tenho cuidado de verificar se eu posso deixar aquele gráfico montado constantemente ou se eu devo deixar montado durante alguns dias, né? E mesmo assim, se for indicado deixar montado constantemente, de tempos em tempos, eu chego no gráfico e pendulo se eu devo desmontar, se eu devo manter, se eu devo desmontar, limpar e montar novamente, né? Porque trabalhar com energia não é uma questão assim ainda, né? Não é uma questão totalmente exata, né? Como a gente tem na matemática clássica, que 2 mais 2 é sempre igual a 4. A gente não tem todas as informações necessárias para a gente poder lidar com essas questões de maneira totalmente exata e segura. Então, é sempre bom pecar pelo cuidado do que pecar pelo excesso nesses casos, né? E pecar pelo cuidado não é deixar de fazer, mas verificar quais são as condições seguras para que seja feito, né? Porque quando a gente fala de energia, a gente está falando de tudo que existe no universo, né? A gente não está falando só de um gráfico, a gente não está falando só de um comando quântico, a gente está falando de um todo. E esse todo, existem diversas situações, possibilidades e coisas que a gente não tem sequer noção da existência, tá? Então, trabalhar com energia requer esses cuidados, tá bom? Bom, gente, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui, tá? Porque a gente tá numa. Ah, esse gráfico que tu mostraste. Esse é o nome místico de Deus, né? O nome de Jesus na Terra. A gente sempre deve usar com esse símbolozinho aqui que parece um tio voltado para cima, tá? Dá para colocar perto da porta de entrada de casa? Fátima, eu gosto de colocar esses gráficos assim de proteção de frente para a porta. Então, assim, a porta está aqui, essa é a parede oposta da porta, eu ponho de frente para a porta. Se não dá para colocar na parede oposta da porta, eu coloco em cima da porta ou na própria porta, tá? É assim que eu costumo utilizar. Mas, como eu disse, quando a gente trabalha com energia, é sempre bom pecar pelo cuidado do que pelo excesso. Pega o pêndulo e pergunta: qual o melhor local para eu colocar este gráfico? É neste cômodo? É nesta parede? É naquela parede? É na parede daqui? É em cima da porta? É na porta? É na frente da porta? É do lado da porta? Vai perguntando. Gente, isso daqui, você tendo isso na mão, tendo a mente treinada para saber usar e saber fazer a pergunta correta, vocês têm todas as respostas do universo na mão, tá? É só saber usar, tá bom? Amei tua live, muita gratidão. Gratidão a minha, Cleusa. Tô ficando sua fã, que tá sempre me acompanhando. Um beijão pra você. Gente, a gente vai ficando por aqui então, tá? Na segunda-feira a gente tem live novamente. Só que a live de segunda-feira, às 18 horas, é a live de prática de Qigong. E aí a gente vai trazer o segundo exercício do Pato Andim para poder aumentar a imunidade, fortalecer seu corpo e seu organismo. Para o uso, tem que fazer um curso? Olha só, para a utilização do pêndulo, você pode aprender sem fazer um curso. Qual é a questão de você fazer um curso? Você ter conhecimento sobre radiestesia para saber o que você está fazendo. Porque quando a gente mexe com energia, a gente está mexendo com tudo, tá? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com radiestesia, eu tive meu campo energético muito contaminado por falta de conhecimento, tá bom? Então eu sempre indico, vai fazer uso do pêndulo para fazer perguntas de sim ou não, para questões assim comuns do dia a dia, não precisa se aprofundar, mas vai estudar. Conhecimento nunca é demais, pelo contrário, conhecimento é poder, principalmente se você souber usar, tá? Então,
Se quiser, o curso Radiestesia para Todos está aí disponível, tá? O curso que eu ministro está gravado com acesso vitalício para você assistir quantas vezes você quiser. É só ir lá no link da bio, no TQA Brasil, que você consegue verificar ou chamar a Morgana pelo WhatsApp, tá? Que ela vai te dar todas as informações. Mas, assim, traz todas as respostas? Traz todas as respostas. Mas também capta energias. E essas energias podem estourar em você. Então, não mexa com aquilo que você não conhece, porque isso é sério. Como o professor Eric dizia, com o universo não tem jeitinho. Energia é coisa séria. A gente precisa parar de brincar de hippie na floresta, fazendo rituais energéticos sem saber o que realmente está fazendo. A gente precisa começar a lidar com a energia de maneira consciente, de maneira clara, racional, objetiva, né, e responsável. Deixa eu ver se tem mais. Ó, a produção TQA Brasil puxando o saco. Ó, quem quer mais live assim com a nossa querida Nádia? Gente, eu tô aqui, eu adoro estar aqui com vocês compartilhando um pouco do meu conhecimento, porque quando a gente compartilha, conhecimento gira. Conhecimento girando transforma-se em sabedoria, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa do conhecimento, mas para que ele se transforme em sabedoria, porque conhecimento parado é energia parada adoece, tá? Então, ó, segunda-feira, live do Praticando Despertar com exercício de Qigong para aumentar e fortalecer a imunidade. Terça-feira, Praticando Despertar, live com Renato Braga para a meditação da paz mundial, que é lindo. Quarta-feira, live com a Patrícia Oliveira e mais alguém que ela sempre traz um convidado super especial. Nessa semana a live foi na segunda-feira, por causa de horário de agenda aí da Alessandra, né? Mas foi divina também. E na quinta-feira, às 10h07, eu estou aqui com vocês de novo. Se vocês tiverem temas para indicar para a live que vocês tenham interesse, manda um direct lá para o TQA Brasil ou para o meu também, né? cianelli.nadia, que a gente vai organizando aí, trazendo para vocês o conteúdo que vocês têm interesse, tá bom? Um beijão, gratidão por terem estado comigo nessa manhã de quinta-feira. Bom dia para vocês.